E se essa bagunça que você sente hoje não fosse apenas desorganização, preguiça ou falta de disciplina, mas um chamado silencioso de Deus? Esse cansaço de viver apagando incêndio, sempre correndo atrás, sempre atrasado, com a casa desorganizada, a mente confusa, a alma ansiosa. E se tudo isso fosse um sinal de que a forma como você está vivendo não comporta mais a pessoa que Deus está te chamando a ser? A fé católica sempre ensinou que Deus é Deus de ordem, não de confusão. Desde a criação, ele separa luz e trevas, dia e noite, terra e mar. Ele coloca limites, ritmos e tempos. Nada é por acaso, nada é caótico naquilo que vem de Deus. Padre Pio vivia cercado de dores, problemas, perseguições, mas quem olhava para a vida dele percebia uma coisa clara: ele tinha ordem interior. Sabia o horário de rezar, de confessar, de sofrer, de servir. Tinha uma rotina concreta que sustentava a graça. Talvez você esteja vivendo o contrário disso. Dormindo tarde, acordando cansado, sem horário definido, sem prioridade, sem pausa, sem silêncio, sem oração, vivendo de urgência em urgência, com a sensação de que a vida está sempre escapando pelas mãos. E é justamente aqui que Deus pode estar te chamando. Hoje nós vamos caminhar por 10 regras espirituais que podem te ajudar a sair do caos e entrar em um estado de maior ordem. Não uma ordem rígida, neurótica, perfeccionista, mas uma ordem aberta à graça, onde Deus tem espaço para agir. Não espere uma listinha de produtividade vazia. O que vamos fazer aqui é outra coisa. É olhar para cada parte do seu dia e perguntar: Deus tem lugar aqui? Porque quando Ele tem lugar, a casa começa a se alinhar. Se alguma dessas regras tocar fundo em você, não trate como coincidência. Talvez seja exatamente aqui que o céu está tentando reorganizar a sua vida. Respira fundo. Vamos caminhar juntos. Primeira regra: reconhecer o próprio caos sem se esconder de Deus. Antes de qualquer mudança concreta, existe um movimento silencioso, interno e inevitável. Reconhecer que você perdeu o controle. Enquanto você finge que está tudo bem, que é só uma fase, que todo mundo vive assim mesmo, você continua rodando na mesma roda. Deus não trabalha com máscaras, Ele trabalha com verdade. Talvez você esteja assim: pilhas de roupa acumuladas, contas atrasadas, promessas quebradas, horários sem disciplina, oração abandonada, projetos engavetados, corpo cansado, mente agitada. Você sabe que está em caos, mas tem vergonha de admitir isso até na oração. Só que a boa notícia é: Deus não se escandaliza com a sua bagunça. Ele só não consegue agir se você insiste em dizer que está tudo em ordem. Padre Pio dizia que a maior miséria não é ter pecado, é não querer admiti-lo. Aqui, o primeiro passo espiritual para colocar ordem na vida é simples, mas profundo. Sentar, olhar para a própria realidade e dizer: Senhor, eu admito, a minha vida está desorganizada. Eu não dou conta sozinho. Eu preciso da tua ajuda. Esse reconhecimento já é uma forma de humildade. Lembra da parábola do filho pródigo? A virada não começou quando o pai correu até ele. Começou quando ele, caído no chão, disse: Vou levantar e voltar. Antes de seguirmos, faça um pequeno movimento de consciência aí dentro. Lembre de um ponto específico da sua vida que está em caos. Não generalize. Pense em algo concreto: seu sono, sua oração, seu quarto, sua relação com o dinheiro, sua forma de usar o celular. E apenas diante de Deus, reconheça: está desorganizado. Eu preciso de ajuda. A ordem começa quando a negação termina.
Segunda regra: começar pela fonte, colocar Deus em primeiro lugar, de verdade. Talvez você já tenha tentado mudar começando pela superfície. Baixou o app de produtividade, comprou o planner, fez lista de metas, assistiu vídeo motivacional. Nada disso sustenta uma transformação se a fonte da ordem continuar de fora. Na vida espiritual, ordem não é só técnica, ordem é prioridade espiritual. E a prioridade número 1 é clara: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo o mais vos será acrescentado. Não significa que se você rezar, as contas vão se pagar sozinhas, ou o quarto vai se arrumar magicamente. Significa que a partir de Deus você recebe força, luz e critério para colocar ordem no resto. Colocar Deus em primeiro lugar na prática não é apenas dizer que Ele é importante, é marcar um horário concreto com Ele e tratar esse horário como algo sagrado. Pode ser 10, 15, 20 minutos. O importante é que seja real, diário, concreto. Padre Pio passava horas em oração e confissão, mas ele não começou levitando. Ele começou na fidelidade ao simples. Talvez você não consiga rezar um rosário inteiro todo dia, mas consegue acordar e fazer o sinal da cruz com atenção real, consagrar o dia, ler um pequeno trecho do Evangelho, fazer uma oração espontânea. Se Deus é de fato o primeiro, ele precisa estar no início do seu dia, ou em um horário fixo, intocável, como um compromisso sério. Talvez nesse momento você esteja pensando: mas eu não tenho tempo. Não é questão de tempo, é questão de prioridade. Se alguém te oferecesse uma quantia absurda de dinheiro para acordar 15 minutos mais cedo por um mês, você acordaria. Você não está diante de dinheiro, você está diante de Deus. A pergunta é: quanto vale para você ter a sua vida alinhada com Ele? Começar pela oração diária, mesmo pequena, é como fincar um pino no chão do caos e dizer: daqui ninguém me tira. Esse é o ponto de ordem no meio da minha bagunça. Terceira regra: criar um esqueleto de rotina, mesmo que mínimo. Deus age no tempo, e o tempo, se não é estruturado minimamente, escorre. A terceira regra é simples, mas você precisa de um esqueleto mínimo de rotina, uma estrutura básica que dê forma ao seu dia. Não é virar monge de uma hora para outra, é ter alguns marcos fixos, pequenas âncoras que garantem que o dia não seja um amontoado aleatório de tarefas. Pensa em 3 âncoras: hora de acordar, mesmo que com margem, mas definida; horário de oração, já falamos dele; horário de dormir, ou pelo menos um limite máximo. Sem isso, o corpo entra em colapso, a mente fica confusa e a alma perde sensibilidade. Padre Pio tinha horas marcadas, inclusive para sofrer com Cristo. A dor dele não era desorganizada, havia um ritmo. Você não precisa montar uma agenda militar, mas pode, por exemplo, estabelecer que vai dormir até tal hora, no máximo. Acordar sempre dentro de um intervalo. Definir um bloco de tempo para trabalho ou estudo, outro para descanso legítimo, outro para relações, família. Esses marcos já mudam tudo. A falta de rotina não é liberdade, é prisão disfarçada. Você fica refém do humor, dos outros, das urgências. Quando Deus te chama à ordem, Ele está te chamando também a ter uma relação mais madura com o seu tempo. Antes de achar isso quadrado, pergunta para si mesmo: minha forma de viver o tempo hoje está me santificando ou me destruindo? Uma rotina mínima é como uma cerca que protege o campo do seu dia para que Deus possa plantar algo ali. Quarta regra: colocar ordem no lugar em que você mora. A alma sente aquilo que o corpo vê, e o corpo vê o seu ambiente. Quarto caótico, mesa entulhada, louça acumulada, roupa espalhada, tudo isso fala silenciosamente com você todo o tempo. Você está atrasado, está devendo, está bagunçado.
Isso suga energia mental, faz você se sentir pequeno, incapaz, atrasado. Não é frescura estética, é impacto espiritual. Deus não exige que você tenha uma casa de revista, mas é difícil ouvir a voz dele num ambiente que grita desordem o tempo todo. A regra aqui é: comece pela primeira superfície visível que você pode colocar em ordem hoje. Pode ser a cama, pode ser a mesa, pode ser um canto específico. Arrumar tudo de uma vez muitas vezes é impossível, mas arrumar uma parte já é um ato espiritual. Quando você arruma um espaço, você está dizendo ao seu coração: eu não sou refém desse caos. Com a graça de Deus, eu posso colaborar para a ordem. Tem algo profundamente espiritual em cuidar do lugar em que você mora. Jesus passou 30 anos em Nazaré fazendo coisas aparentemente simples, domésticas, comuns. Ali, ele santificou o cotidiano. Padre Pio confessava multidões, mas também era simples e concreto com as coisas práticas da vida. Um quarto minimamente organizado não é luxo, é território onde a alma respira melhor. Talvez o seu passo hoje seja, depois desse vídeo, escolher um espaço e colocá-lo em ordem como um ato de oração. Você pode até dizer: Senhor, cada objeto que eu coloco no lugar, eu te peço que coloques algo em ordem dentro de mim também. Quinta regra: reduzir o ruído, vigiar o que entra pelos olhos e ouvidos. Não existe ordem interior se tudo dentro de você está constantemente sendo bombardeado. Notificações o tempo todo, rolagem infinita, vídeos aleatórios, conversas vazias, conteúdos que só despertam comparação, inveja, desejo. A sua mente é um templo. O que entra nela, permanece. Deus muitas vezes quer falar, mas não encontra silêncio. Não porque o mundo é barulhento, mas porque nós nunca desligamos nada. Você talvez ache que seu problema é falta de foco, mas muitas vezes o problema é excesso de estímulo. A regra espiritual aqui é: coloque um portão na sua atenção. Decida conscientemente. Horários sem celular, momentos sem redes sociais, limites claros de consumo de conteúdo. Não é demonizar tecnologia, é reconhecer que você não é de ferro. Você não consegue se manter sensível a Deus enquanto alimenta a mente 24 horas com tudo, de qualquer jeito. Padre Pio vivia numa época sem internet, mas mesmo assim ele sempre alertava sobre aquilo que preenchia o coração. Você precisa escolher o que vai definir a sua atmosfera interior. Um simples gesto como não pegar o celular na primeira hora da manhã, não entrar em rede social antes de rezar, escolher conteúdos que elevem, não que destruam, já muda muito sua vida espiritual. Deus não compete com o barulho, ele fala baixo. Se você vive com fone na alma, como vai ouvir? Sexta regra: distinguir o que é sua responsabilidade e o que é de Deus. Um dos motivos do nosso caos é tentar segurar na mão o que nunca esteve sob o nosso controle. Você tenta organizar o mundo inteiro, o comportamento das pessoas, as decisões dos outros, o futuro, o passado que já foi. Você carrega pesos que não foram dados por Deus, foram abraçados pelo seu medo. Aqui entra uma regra fundamental de ordem espiritual. Faça bem o que é sua parte. Confie inteiramente o que é parte de Deus. Sua parte é acordar, rezar, trabalhar, ser honesto, se confessar, pedir ajuda, cuidar da saúde, organizar o que está ao alcance. A parte de Deus é abrir ou fechar portas, tocar corações, conduzir histórias, transformar o que você não alcança. Quando você tenta fazer a parte dele, a alma entra em caos. Você vive em um estado de alerta permanente, de controle, de tensão. Padre Pio repetia: reze, espere e não se preocupe. Não significa irresponsabilidade, significa reconhecer limites.
Colocar ordem na vida inclui colocar ordem também no peso que você carrega. Existem coisas que você precisa entregar, de verdade. Um jeito simples de começar. Toda noite antes de dormir, diga em voz alta: Senhor, hoje eu fiz o que consegui. O que não consegui, entrego nas tuas mãos. Essa pequena prática, com o tempo, vai tirando o peso desnecessário da alma. 7ª regra: escrever a própria vida. Planejar com Deus e rever o dia com Deus. Muita gente vive reagindo a tudo, sem nunca parar para olhar a própria história. Escrever é um ato de ordem. Quando você pega papel e caneta e começa a colocar para fora o que precisa fazer, o que tem te preocupando, o que você sonha, o que Deus tem te mostrado, você está transformando confusão em algo visível, palpável. A regra aqui é dupla: planejar com Deus, rever o dia com Deus. Planejar com Deus significa, por exemplo, no início da semana, sentar diante dele e colocar no papel as principais responsabilidades, compromissos, prioridades, pedindo luz para decidir o que é essencial e o que é vaidade. Rever o dia com Deus é uma prática antiga, lindíssima, chamada exame de consciência. Não é só listar pecados, é olhar para o dia e perguntar: onde Deus esteve comigo hoje? Onde eu correspondi à graça? Onde eu falhei? O que posso fazer diferente amanhã? Esse hábito, se feito com constância, vai limpando o olhar, afinando a consciência, ajudando você a pôr ordem, não só nas coisas externas, mas nos caminhos internos da alma. Padre Pio insistia muito na confissão frequente, e a confissão é justamente isso: parar, olhar, reconhecer, entregar. Talvez hoje você possa começar simples. Antes de dormir, escrever 3 coisas: uma graça recebida, uma falha cometida, um passo concreto para amanhã. Pouco a pouco, a sua vida deixa de ser um borrão e começa a ganhar linhas. 8ª regra: santificar o trabalho, em vez de fugir dele. Não existe vida em ordem sem relação saudável com o trabalho. Trabalho não é castigo apenas, não é maldição. Em Cristo, o trabalho é colaboração com Deus na construção do mundo. O problema é que muitos vivem 2 extremos. Ou fazem do trabalho um ídolo, preenchendo todo o espaço, deixando nada para Deus, família, descanso. Ou fazem do trabalho um inimigo, algo que precisa ser evitado, empurrado com a barriga, atrasado até o limite. A desordem entra pelo excesso ou pela fuga. Deus te chama a santificar o trabalho, não a adorá-lo, nem a abandoná-lo. Santificar o trabalho significa fazê-lo com honestidade, oferecer o esforço como oração, cumprir o que é devido, não trapacear, não usar trabalho como fuga de relacionamentos ou de Deus. Padre Pio vivia numa época sem internet, mas mesmo assim ele sempre alertava sobre aquilo que preenchia o coração. Você precisa escolher o que vai definir a sua atmosfera interior. Um simples gesto como não pegar o celular na primeira hora da manhã, não entrar em rede social antes de rezar, escolher conteúdos que elevem, não que destruam, já muda muito sua vida espiritual. Deus não compete com o barulho, ele fala baixo. Se você vive com fone na alma, como vai ouvir? 6ª regra: distinguir o que é sua responsabilidade e o que é de Deus. Um dos motivos do nosso caos é tentar segurar na mão o que nunca esteve sob o nosso controle. Você tenta organizar o mundo inteiro, o comportamento das pessoas, as decisões dos outros, o futuro, o passado que já foi. Você carrega pesos que não foram dados por Deus, foram abraçados pelo seu medo. Aqui entra uma regra fundamental de ordem espiritual. Faça bem o que é sua parte. Confie inteiramente o que é parte de Deus. Sua parte é acordar, rezar, trabalhar, ser honesto, se confessar, pedir ajuda, cuidar da saúde,
organizar o que está ao alcance. A parte de Deus é abrir ou fechar portas, tocar corações, conduzir histórias, transformar o que você não alcança. Quando você tenta fazer a parte dele, a alma entra em caos. Você vive em um estado de alerta permanente, de controle, de tensão. Padre Pio repetia: reze, espere e não se preocupe. Não significa irresponsabilidade, significa reconhecer limites. Colocar ordem na vida inclui colocar ordem também no peso que você carrega. Existem coisas que você precisa entregar, de verdade. Um jeito simples de começar. Toda noite, antes de dormir, diga em voz alta: Senhor, hoje eu fiz o que consegui. O que não consegui, entrego nas tuas mãos. Essa pequena prática, com o tempo, vai tirando o peso desnecessário da alma. 7ª regra: escrever a própria vida, planejar com Deus e rever o dia com Deus. Muita gente vive reagindo a tudo, sem nunca parar para olhar a própria história. Escrever é um ato de ordem. Quando você pega papel e caneta e começa a colocar para fora o que precisa fazer, o que tem te preocupando, o que você sonha, o que Deus tem te mostrado, você está transformando confusão em algo visível, palpável. A regra aqui é dupla: planejar com Deus, rever o dia com Deus. Planejar com Deus significa, por exemplo, no início da semana, sentar diante dele e colocar no papel as principais responsabilidades, compromissos, prioridades, pedindo luz para decidir o que é essencial e o que é vaidade. Rever o dia com Deus é uma prática antiga, lindíssima, chamada exame de consciência. Não é só listar pecados, é olhar para o dia e perguntar: onde Deus esteve comigo hoje? Onde eu correspondi à graça? Onde eu falhei? O que posso fazer diferente amanhã? Esse hábito, se feito com constância, vai limpando o olhar, afinando a consciência, ajudando você a pôr ordem não só nas coisas externas, mas nos caminhos internos da alma. Padre Pio insistia muito na confissão frequente, e a confissão é justamente isso: parar, olhar, reconhecer, entregar. Talvez hoje você possa começar simples. Antes de dormir, escrever 3 coisas: uma graça recebida, uma falha cometida, um passo concreto para amanhã. Pouco a pouco, a sua vida deixa de ser um borrão e começa a ganhar linhas. 8ª regra: santificar o trabalho, em vez de fugir dele. Não existe vida em ordem sem relação saudável com o trabalho. Trabalho não é castigo apenas, não é maldição. Em Cristo, o trabalho é colaboração com Deus na construção do mundo. O problema é que muitos vivem 2 extremos. Ou fazem do trabalho um ídolo, preenchendo todo o espaço, deixando nada para Deus, família e descanso, ou fazem do trabalho um inimigo, algo que precisa ser evitado, empurrado com a barriga, atrasado até o limite. A desordem entra pelo excesso ou pela fuga. Deus te chama a santificar o trabalho, não a adorá-lo, nem a abandoná-lo. Santificar o trabalho significa fazê-lo com honestidade, oferecer o esforço como oração, cumprir o que é devido, não trapacear, não usar trabalho como fuga de relacionamentos ou de Deus. Padre Pio trabalhou incansavelmente como confessor, diretor espiritual, sofrendo fisicamente, mas sempre consciente de que aquele cansaço estava unido à cruz de Cristo. Você talvez não esteja em um convento, mas pode transformar o seu trabalho em lugar de encontro com Deus. Antes de iniciar uma tarefa, por mais simples que seja, você pode dizer: Jesus, eu faço isso por ti e com a tua força. Isso muda o sentido do que você faz. Tira você da desordem interior de achar que tudo depende só de você ou que nada tem sentido. A ordem espiritual entra quando o trabalho deixa de ser apenas peso e passa a ser missão.
Nona regra: colocar limites nas relações e cuidar das pessoas certas. Muita bagunça da nossa vida vem de relações desordenadas. Gente que suga, gente que manipula, gente que é mantida na sua vida apenas por medo de desagradar, gente que você tenta salvar com força que você não tem. Ao mesmo tempo, há pessoas de Deus que você tem negligenciado. Família, amigos sinceros, gente que te leva para perto da graça, mas que você não prioriza. Deus te chama a colocar ordem também nos vínculos. Isso não significa sair cortando todo mundo nem virar ermitão, mas significa discernir quem Deus está te pedindo para se aproximar mais, quem Ele está lentamente afastando, quem você mantém por apego e não por vontade de Deus. Padre Pio tinha um coração enorme, mas não abraçava o mundo por conta própria. Deus é quem trazia pessoas até ele e ele as acolhia com a caridade que podia. Você não é salvador de ninguém. Você é instrumento. A ordem espiritual inclui aprender a dizer sim com responsabilidade, não com caridade. Talvez você precise reduzir conversas vazias, parar de se expor a ambientes que arrastam você para o pecado, investir mais tempo em relações que te edificam. Pergunte-se: depois de estar com essa pessoa ou nesse ambiente, eu fico mais perto de Deus ou mais longe? Essa simples pergunta já é um termômetro de ordem. 10ª regra: ser fiel ao pequeno, sempre, e deixar Deus fazer o grande. No fim das contas, colocar a ordem na vida não é fazer uma revolução de um dia para o outro. É ser fiel aos pequenos atos, dia após dia, mesmo quando ninguém vê, mesmo que pareça pouco. Arrumar a cama, fazer a oração, dormir no horário, cumprir o que prometeu, ir à missa, confessar com regularidade, pedir perdão, evitar um pecado concreto, cuidar do corpo, trabalhar honestamente. É tudo simples, mas somado, cria um solo sólido onde Deus pode derramar coisas grandes sem que você desmorone. Padre Pio não virou Padre Pio por causa de um único grande momento. Foi a soma de milhares de pequenos sim ao longo da vida inteira. A última regra é essa: não despreze o pequeno. É no pequeno que Deus testa se você está pronto para o grande. Você não precisa sair deste vídeo com a vida toda arrumada, mas pode sair com uma decisão concreta. A partir de hoje, eu vou ser fiel a esta pequena coisa. Talvez seja rezar 10 Ave-Marias por dia, dormir meia hora mais cedo, parar de olhar o celular na cama, arrumar um cômodo, anotar o seu dia, ir à missa uma vez a mais na semana. Esse pequeno ato, se feito com fidelidade, com o tempo, abre espaço para transformações que hoje você nem imagina. Agora, antes de encerrar, eu quero que você respire fundo e perceba: de tudo que foi falado aqui, o que mais doeu? E, ao mesmo tempo, o que mais acendeu esperança? Talvez tenha sido a parte da oração, talvez o ambiente, talvez as relações, talvez o excesso de ruído, talvez essa sensação de carregar responsabilidades que são de Deus, não suas. Se alguma dessas regras pareceu falar diretamente com a sua vida, não trate como mera coincidência. Deus costuma começar as grandes mudanças onde você sente mais resistência. A primeira forma de responder a isso é simples, mas importante. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu quero te convidar a escrever aí nos comentários: Senhor, coloca ordem na minha vida. Não é apenas um comentário, é uma oração escrita, é um gesto concreto, um sim público, um jeito de dizer a Deus: eu ouvi, eu entendi, eu quero cooperar. E se você sente que precisa continuar nessa caminhada de colocar ordem por dentro e por fora, eu te convido também a deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso não é só para ajudar o canal a crescer, embora ajude muito, é também um ato simbólico. Quando você clica, você está dizendo: eu não quero viver no caos,
Eu quero caminhar com Deus, passo a passo, até que a minha vida inteira seja um lugar onde Ele se agrade de habitar. Que São Padre Pio interceda por você, te dê coragem de enfrentar a desordem, paciência para recomeçar quantas vezes for preciso e docilidade para deixar Deus rearrumar o que for necessário. Lembra, Deus não te chama à ordem para te controlar, mas para te libertar. O caos não é a sua identidade, é apenas uma fase. A graça é mais forte. Agora é a sua vez de dar o primeiro passo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, que Deus te abençoe e vá colocando dia após dia cada coisa no seu lugar, por fora e principalmente por dentro.